Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para a prova da OAB, primeira fase, Direito Constitucional. A dica de hoje é em relação ao processo legislativo. Então, como se dá a tramitação do processo legislativo em nível federal e como são as questões nesse sentido. Então, nós vamos resolver uma questão de prova e, nesse sentido, vamos, então, revisar o conteúdo sobre a parte do processo legislativo. Vejamos esta questão, então. O deputado federal João da Silva, em seu primeiro mandato, propõe um projeto de lei sobre regulamentação de aplicativos de mensagens. As discussões em plenário se mostram acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado. Inconformado, o deputado, por entender que a rejeição do projeto se deveu a fatores circunstanciais e passageiros, quer voltar a tê-lo reavaliado ainda na mesma sessão legislativa. Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta sua assessoria, que, em consonância com a Constituição da República Federativa Brasileira de 88, presta a seguinte informação. Então, vamos lá. Primeiro, então, para resolver essa questão de prova, alguns conceitos precisamos ter em mente e precisamos revisar. Diferença de mandato, sessão legislativa e legislatura. Quando a gente fala de mandato, é o período de tempo para qual nós elegemos cada representante. Então, presidente da República, vice-presidente da República, deputados, governador, deputados estaduais, prefeito e vereadores, nós elegemos para um mandato de 4 anos. Já os senadores, nós elegemos para um mandato de 8 anos. E a legislatura é o período de tempo de quanto em quanto tempo a gente vai às urnas para a eleição. Nós vamos a cada 4 anos, então a nossa periodicidade no sistema brasileiro é de 4 anos. Por isso que presidente, vice, deputados federais, governador, deputados estaduais, prefeito e vereadores têm um mandato igual a uma legislatura. Já os senadores, eles tem um mandato igual a 2 legislaturas, mas a gente vai às urnas a cada legislatura, então nós renovamos o Senado na proporção de 2/3 e 1/3 a cada legislatura. Então, legislatura é o período de tempo e esse é o período de tempo que funciona, então, o legislativo. Então, todo o critério de organização interna do legislativo, ele é organizado pela legislatura. E dentro da legislatura é que nós temos 4 sessões legislativas ordinárias. Começa, então, a primeira sessão no dia 2 de fevereiro, vai até dia 17 de julho, recomeça dia 1º de agosto e vai até dia 22 de dezembro. Estes intervalos, que é de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, de 18 de julho a 31 de julho, são os períodos de recesso parlamentar, o período de férias dos parlamentares, e se eles precisarem trabalhar neste período, nós chamamos então de sessão legislativa extraordinária. Eles precisam ser especificamente convocados para o fim neste período. Então, quando fala em processo legislativo, nós estamos falando desse período que começa dia 2 de fevereiro e vai até dia 22 de dezembro. Então, uma proposição, um projeto de lei que é rejeitado dentro de uma sessão legislativa, ela pode voltar na mesma sessão legislativa desde que agora seja proposto pela maioria absoluta de deputados ou pela maioria absoluta de senadores. Estou falando de leis complementares e leis ordinárias. Se estivermos falando de emenda à Constituição, esta não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Ela só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa pela proposição normal, que pelo nosso sistema é ou 1/3 de deputados, ou 1/3 de senadores, ou o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas se reunindo pela maioria simples. Então, como aqui é a regra geral do processo legislativo, essa lei pode voltar à mesma sessão legislativa, mas desde que agora tenha sido proposta pela maioria absoluta de deputados ou a maioria absoluta de senadores. Então, a regra de organização dentro do legislativo, ela se dá
por legislatura e dentro da legislatura por sessão legislativa. Por isso que também quando tem questões de medida provisória, a medida provisória também tem esse critério. Então, ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa, mas ela pode ser reeditada na próxima sessão legislativa, que significa no próximo ano, que já terminou este ano em termos de sessão legislativa. Então, com base nessas informações, vamos então resolver agora esta questão com as suas alternativas. Então, a A diz assim: a matéria constante do referido projeto de lei somente poderá constituir objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa em referência ao princípio da oportunidade. Não, né? Esta regra é a que se aplica para emenda à Constituição e não para leis complementares e leis ordinárias. B. A matéria objeto do projeto de lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Certíssimo, ou seja, ela pode ser representada, mas agora com o quórum da maioria absoluta de qualquer uma das casas. C. A matéria objeto do projeto de lei rejeitado somente poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa se comprovadamente tratar de direito que aumente o grau de dignidade e proteção da pessoa humana. Não tem nada a ver no nosso processo legislativo com conteúdos, com matérias. D. A matéria discutida em projeto de lei rejeitado pelo Congresso Nacional não pode ser apreciada na mesma sessão legislativa, exceto se o presidente da República, alegando interesse nacional, assim o determinar. Não é o presidente da República, é a maioria absoluta dos deputados e a maioria absoluta dos senadores que tem competência para essa nova proposição na mesma sessão legislativa. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que é em relação ao processo legislativo, como se dá o critério de organização, então, no processo legislativo, na diferença de mandatos, sessão legislativa ordinária e legislatura, que são as bases para o entendimento de todo o processo legislativo. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro com novas dicas de direito constitucional para a prova da OAB, primeira fase.